Olá, galera! Olá, meus amigos queridos! Eu estou aqui a fazer uma reflexão sobre o livro de Daniel. Daniel, capítulo 10, no versículo 11 e 12. E me disse então, Daniel, homem muito desejável, estais atento às palavras que te vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo estas palavras, e eu estava tremendo. Então ele me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel, um homem que tinha uma visão muito grande de um Deus muito eterno, muito assim. Deus não deixa que a gente fique triste por qualquer coisa, mas Deus percebe nossa tristeza. Ele não nos deixa, se nós entregarmos essa tristeza, por menor que ela seja, nas mãos dele. Daniel tinha muitas visões e ele estava sempre preocupado em agradar a Deus. Lembrem-se, agradar a Deus é viver a palavra. E no capítulo que aqui está, no capítulo 10, no versículo 8, ele fala assim: Fiquei, pois eu só vi essa grande visão e não ficou força nenhuma em mim, e transformou-me a mim, a minha fortaleza, né? A minha formosura em desmaio, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das tuas palavras, eu caí com o rosto por terra, profundamente adormecido. E é lá atrás, quando Daniel está falando neste versículo que eu acabei de ler, em que Daniel vai explicando. E eis que uma mão me tocou e me fez me mover sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E olha, gente, aqui no 10 ele está falando uma mão, a mão do Senhor. A mão do Senhor nos toca, nos visita, nos levanta do chão. E por que eu estou falando que ele disse no versículo 12? Porque ele diz: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Voltando a repetir o que eu falei no Salmo 11 e 12, no Salmo 10, no versículo 11 e 12. Gente, ficar atento a humilhar-se diante de Deus. Essa palavra, humilhar-se diante de Deus, é realmente nos colocarmos de joelho prostrado durante um período que você puder orar com humildade. Humilhar-se é se fazer pequenino diante de Deus, é não querer crescer como ser humano. Eu não sou nada. E de repente o Senhor ouve nosso clamor. Uma palavra que me veio muito ao coração é a palavra orgulho. O orgulho é o contrário do humilde. Humilde é aquele ser que aceita ajuda, aquele ser que busca quem o ajude. E sempre quando nós aplicamos a técnica do eu posso sozinho, eu faço sozinho, eu me basto sozinho, eu uso a palavra orgulho. O orgulho não cabe no ser humano, porque o orgulho nos afasta de Deus. E humilhar-se significa estar sabendo a condição de pecadora que sou, de pecador que somos. E aí, humilhar-se diante de Deus é deixar Deus agir em nossas vidas. E um coração que se humilha diante de Deus, Deus escuta o clamor. Pensa com você mesmo, quantas vezes a gente deixou de ser humilde diante de Deus? E muitas pessoas dizem: eu não preciso de Deus para mais nada, eu já tenho tudo. Você já ouviu isso? Pois muito bem, quando você ouve alguém falar: eu me bastei sozinho, ele estava enganado. Porque ele nunca se bastou sozinho, ele precisou de Deus o tempo todo. O problema é ele ser orgulhoso o suficiente para não aceitar que ele é dependente unicamente de Deus.
para um meio. Um meio só, não é um inteiro suspiro, não, ó. É um meio esse fôlego. Nem esse meio você tem, quando não for de vontade de Deus. Porque Deus nos chamará para prestar conta de nossas ações, de nossas atitudes. Hoje eu tive um sonho que uma pessoa muito amada do meu coração veio, me abraçou e conversou muito comigo. Quando eu sonhei, parecia tão real, mas tão real, que eu pensei estar acordada, não é? E ela chegou dizendo, eu vou te ajudar, não é? Então eu digo para você, eu imediatamente recebi o abraço caloroso, respondi ao abraço, que bom que você está aqui, que bom que você está me abraçando, que bom que você pode me ajudar. Isso se chama acolhida. Acolher o outro e saber que o outro, ele faz parte da sua vida, não é? Foi um sonho tão lindo, mas foi um sonho tão lindo, né? De receber aquele abraço. E aí, o orgulhoso não quer sequer um abraço. O orgulhoso fala, dispensa os abraços, me basto sozinho. O orgulhoso, gente, não aceita ajuda. Não aceita. Pode estar precisando, mas não aceita a ajuda. E eu estou falando isso porque eu estou lendo o livro de Daniel, em que ele fala, ao humilharmos diante de Deus, Deus ouve. E humilhar-se diante de Deus, diferente de ser humilde, tá? Humilhar-se diante de Deus é diferente. É ser diante de Deus tão pequeno, mas tão pequeno, que Deus imediatamente vem ao nosso encontro, escuta as nossas súplicas. Agora, o ser humilde diante do homem é reconhecer que sou falho, pecadora e efêmera. Vou passar por essa terra, vou deixar um legado. Qual legado nós vamos deixar, né? De pessoas ranzinhas, rabugentas, que por qualquer coisa briga, por qualquer coisa espana, não é? Aquele ser humano que no semáforo ouviu um palavrão e xinga, foi fechado no trânsito e xinga. É isso? Não. É responder com amor. Eu vi na minha live um amigo, um grande amigo aí, que ele disse assim, quando alguém me fecha no trânsito e eu ponho a boca para fora e digo, ô amigo, muito obrigado, fica em paz, Deus abençoe. Eu achei tão lindo. Entendeu? Porque ao contrário da pessoa que já quer ir para a briga, o humilde, ele se coloca numa posição de envergonhar o outro, porque o outro não reconheceu. Ou talvez o outro fez sem querer. Então tem que ter esses dois lados que a gente tem que ver. Estava distraído, a gente tem que ter uma temperança, um senso de eu não sei o que estava acontecendo, uma distração. Então, quando nós nos colocamos diante do outro com humildade suficiente para falar, ô amigo, muito obrigado, valeu, tá tudo certo. Você está dizendo para ele assim, não tem problema, foi um lapso da sua parte e ninguém vai brigar porque você disse isso. Não é verdade? Mas quando nós temos o orgulho ferido, magoado, machucado, e a gente passa a vida inteira lamentando porque alguém fez algo para nós, nós passamos a vida inteira sendo orgulhosos. Não converso não vou chegar, não quero graça, não é? Somos orgulhosos para não reconhecermos que também somos falhos como ser humano. Por quê que tem que ser diferente? Por que eu olho o defeito do outro e não olho o meu próprio defeito? Por quê? Não é? Então a palavra orgulho nos afasta do caminho de Deus. É um pecado. É um dos pecados que está inserido aí na palavra, né? O orgulho, presunção. A pessoa que comete esse tipo de situação só desfavorece. Não favorece em nada a vida dela. Porque o orgulhoso passa pelas provas sempre achando que ele é autossuficiente. E cá entre nós, ninguém é. Todos nós precisamos de alguém. Não somos uma ilha para viver isolados, não é verdade? Mesmo aqueles que moram nos confins da terra, tem sempre alguém que vai em socorro dele. Então não somos uma ilha. Às vezes precisamos de ajuda, sim.
ligar para dizer para a pessoa, será que você pode fazer um favor para mim? Né? Ligar mesmo. E a pessoa que está ouvindo a chamada, imediatamente falar, pode deixar, tô indo aí. Isso é ser humilde. Humilde de coração, gente, nunca, jamais põe a palavra orgulho na vida dele. Porque ele tá sempre disposto a ajudar. Mas o prepotente, o ensimismado, nunca aceita ajuda. Ele fala, eu me basto, né? Sou mais eu. Preciso de Deus, não. Eu já consegui tudo que eu quis. Sozinho? Não. Nananina, não. Não sozinho, porque você sempre teve um Deus que te acordou todas as manhãs. Sabe aquele acordar, abrir os olhinhos assim, ó? E falar, opa, mais um dia. É Deus que te proveu. Porque pode acontecer, meus queridos, de você fechar os seus olhinhos e dormir para a eternidade. Ô, glória, não é? Passar desta para melhor tem que ser na base do amor. Porque quando for as pessoas voltadas umas contra as outras, hoje em dia é muito comum a gente ver muitas pessoas jogando fake news, falando mal do outro aí em rede nacional, afetando a paz interior dos outros. Tem uma música que fala disso, né? Que ela fala disso, né? É uma música até é uma música que eu falo que é de superação total. Essa música é uma música americana, né? E ela fala assim, antes que houvesse a guerra, antes não houvesse a guerra, houvesse a paz, né? Não, antes que você piscasse os olhos, você visse um mundo cheio de paz, né? E essa música, ela fala muito a respeito da paz, né? Wonderful é uma música que fala Wonderful, se não me engano, é o World, um mundo maravilhoso, né? E Nat King Cole, que fez essa música, né? Nat King Cole fez essa música, um mundo maravilhoso, né? E no final, ele fala, oh, yes, né? Significa, oh, sim. É um mundo que você poderia ter, que eu poderia ter, se eu não me colocasse diante das pessoas, querendo ser tão grande o suficiente para não ser capaz de chegar a pessoa e te pedir, por favor, você pode me ajudar, não é? Porque o orgulhoso, gente, nunca admite que é orgulhoso. É um dos defeitos dele. Não, eu não quis te perturbar, não quis te ajudar. Mas, na verdade, o orgulhoso está sempre buscando ser autossuficiente. E o orgulho só leva para o inferno. Olha, um dos vídeos que eu assisti de um filme que foi retratado de São Dom Bosco, ele sonhou com o céu, o inferno e o purgatório, né? Dom Bosco era um padre salesiano. Então, ele recolhia todas as crianças, né, que estavam na rua. Naquele tempo já era assim, não era diferente dos dias de hoje. A fome batia, os desempregos. E Dom Bosco ficava preocupado com os meninos que naquela idade que era para eles estarem trabalhando, eles estavam na rua, às vezes roubando por conta da fome. Os pais não tinham o que comer em casa, tinha também o motivo da guerra, né? Então, São Dom Bosco recolhia no reformatório. E lá aquelas crianças, elas passavam a ser acolhidas. E lá aqueles meninos, eles eram ensinados a escrever, a ler e escrever. Eles eram ensinados a fazer a marcenaria, trabalhos que eram proposto para eles crescerem já com uma certa definição de profissão, um curso profissionalizante. E São Dom Bosco falava muito isso para os meninos, olha, é necessário que vocês sejam obedientes, porque a palavra obediente lá na Bíblia, ela fala que Deus pediu para Adão e Eva ser obediente, não tocar na árvore na árvore que estava no centro, né? Porque tinha uma árvore da vida, mas tinha uma árvore que levava à morte. E essa árvore do fruto proibido, Deus falava que na desobediência haveria de entrar o quê? A morte. E São Dom Bosco então fala, você, ele fala, menino,
que fizer qualquer coisa, Deus não se agrada de ti. Você pode ser levado ao inferno. E eu vou contar essa história aqui nessa minha estreia que eu vou pôr, para vocês terem noção do que Dom Bosco viveu. Dom Bosco, então, um homem de muita fé, ele teve uma doença muito que ninguém descobriu o que era, e ele ficou entre a vida e a morte. E aí os meninos se juntaram todos para orar na janela do quarto que ele estava morrendo. E pediram assim: Deus, me livra Dom Bosco, nosso mestre, nosso pai, né? Porque eles consideravam filhos de Dom Bosco. E livra ele dessa morte. Ele estava à beira da morte. Então Deus ouve a súplica dos meninos e Dom Bosco se cura de um segundo para o outro. E São Dom Bosco vai falando, narrando, né? O que ele narra? Num dos dias, ele fala: então sonhei, tive um sonho, com o céu, com o inferno e com o purgatório. Se você quiser ver no YouTube, tem a história, os sonhos de Dom Bosco. E é relatado que Dom Bosco visitou o céu, e eu não vou contar para que você possa ver o filme. O céu, o inferno e o purgatório. Mas o inferno, ele descreve como? Eu vou só contar um pedacinho dessa parte. O purgatório era o quê? Um lugar de purgatório, né? Era onde as pessoas que não fizeram delitos muito graves iam para Deus lapidar para poder entrar no céu. Você acredita? Não sei, mas olha, a história é linda. Sendo católico ou evangélico, pode assistir o filme. Por quê? Porque conta a história de um homem de uma santidade muito grande e que de fato visitou esses três lugares: céu, inferno e purgatório. E ele visitando o inferno, e aí que eu quero chegar na palavra orgulho. Ao visitar o inferno, ele viu assim que muitos tinham uma parede alta, milhões de vezes mais alta que qualquer prédio que você possa imaginar. E tinha uma temperatura que a milionésima parte da parede, ao você tocar a mão, você se queimava todinha, a mão ficava inteirinha queimada. Milionésima parte do inferno. E tinha uma boca enorme que se abria. E a cada vez que abria, tinha umas pessoas que vinham gritando, horrorizados, e pá, aí saía aquele fogo, né? E elas eram seguradas por uma faixa. Veja bem, você já viu aquelas faixas que alguém coloca em avião, escrito um anúncio? Pois muito bem, elas vinham segurando uma faixa aberta assim, ó, na mão, e estava escrito várias passagens dos pecados e do que leva para o inferno. E uma das palavras era orgulho. A palavra orgulho estava ali naquela faixa onde aquela pessoa já caía lá na bocona enorme da parede do inferno. E era lembrem bem, milionésima parte que chegaria ao inferno. Então você imagina como seria o inferno, né? Então, e não era só orgulho. Era orgulho, prepotência, luxúria, inveja. Tinha muito mais aí que vocês vão vendo lá, né? Quando a gente come em demasia, né? A gula, né? Vários adjetivos que a gente tem, que a gente às vezes não se dá conta, que nos leva para o inferno, né? Prepotência, ser aquela pessoa que... Vaidade, né? Aquela pessoa que só pensa na vaidade, nada mais. E vamos lá. Então, Dom Bosco falava para os meninos: não tenham isso, porque isso leva ao inferno, não é? E um dos meninos de apenas 13 anos, você vê a santidade que existe de fato. Ele era um menino de 13 anos, de uma bondade ímpar. O pão era tudo cortado em fatias iguais, porque não tinha suprimento, não tinha alimento. Então, cada um comia uma fatia de pão. São Dom Bosco nunca deixava os meninos sem fome. Porém, ele quase nunca comia, por isso que ele ficou tão doente. Ele fazia um jejum absurdo para que as crianças pudessem comer. Então, aquele menino sábio, Domingos Sábio, toda vez que chegava o alimento para ele dava para o amigo que sentava do lado, no banquinho do lado. Porque o menino falava: ainda estou com fome. Aí
escondia assim das pessoas que ele estava deixando de comer para dar pro companheirinho que estava ao lado. De tanto ele fazer isso, foi fazendo isso 1, 2, 3, sempre. E sempre que ele fosse comer, ele dava o alimento pro amiguinho. Porque o amiguinho já estava bem fraquinho mesmo. Então, o que ele fazia? Ele se abstinha de comer para alimentar aquele que estava ainda com fome. Ficou doentinho, Domingo Sávio, um menino. A história é linda e é verdadeira, tá aí. É verdadeira, viu, gente? A história é verdadeira. Pode consultar o YouTube aí, a história de Dom Bosco. E ali, naquele momento que ele começou a fazer isso, ele foi enfraquecendo, ficou fraquinho. Então ele fala para Dom Bosco descobre, passa por perto ali, vê que ele tá fazendo aquilo. E um dos meninos fala, ai, Dom Bosco, pai, ele não come para dar comida, para dar o pão dele pro amigo. Fala, meu filho, faz isso não. Veio pouco alimento, mas cada um vai ter direito a um pedacinho de pão. Não é? Então, Dom Bosco fala, por que estás fazendo isso? A resposta dele é tão linda, ele diz assim, ó, pai, Dom Bosco, eu não posso ver o meu irmão passando fome, então o pedaço meu de pão eu dou para ele. Quando vem um prato de sopa, eu dou para ele, porque ele tá precisando mais do que eu. São Dom Bosco fala, mas desse jeito, meu filhinho, você pode morrer. E qual que é a resposta dele? Dom Bosco, eu vou ver o céu. Dom Bosco responde, filho, sim, mas não agora. Ele fala, não, Dom Bosco, eu sei que eu vou ver o céu. Eu tô perguntando para você se de fato eu vou ver o céu. Daí Dom Bosco fala, sim, você vai ver o céu. Daí ele fala, então, eu sei que eu vou ver o céu. Daí ele olha assim para cima, assim, e ele vê o céu. Ele fala, olha, veja como o céu é lindo. E ele morre. Então, quando ele morre, ele mostra para mim, para você e para todos que ele vai para o céu. Ele vai para o céu. Por isso que a teoria de que não existe inferno pode levar muito mais pessoas para o inferno do que vocês imaginam. Imagine você, se você não acreditar que existe inferno, o que está dizendo a Bíblia? A Bíblia está dizendo que será ceifados os justos e os injustos serão condenados. O trigo ficará à direita, o joio à esquerda. Então, o justo e o ímpio. E o ímpio será queimado numa fornalha que nunca se apaga. Então, se você for ver, o que a Bíblia está falando? Está falando que o inferno é de verdade. Se o céu é de verdade, o inferno também é. Então, cada um de nós temos que estar atento a não cometer falha com o ser humano a ponto de perder o direito a ir para o céu. Porque ir para o céu é Deus quem vai nos dar essa graça. A gente tem que receber Jesus como Salvador da nossa vida. Porque ao receber Jesus como único Senhor de nossas vidas, a gente já está sabendo que nós estamos indo para o caminho que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Por isso, quando nós fazemos um pedido para Deus, a gente tem que pedir o quê? Senhor, acho que eu tenho que pedir isso, porque não estou aguentando mais. Me dê, Senhor, saúde. Saúde, porque às vezes você está numa situação de não saúde, eu não estou aguentando, Senhor, me dê, em nome de Jesus, me cure. Você está pedindo em nome de Jesus. E todo aquele que pede em nome de Jesus, às vezes a vontade de Deus é que você apenas peça a sua cura. Agora, existem casos em que a cura não chega, aí você vai me dizer, Maristela, mas muitos morrem. Mas tá, nossa missão aqui na Terra, ela é passageira. Alguns vivem, aí tem uma história que diz assim, mas por que muitos vão para o hospital, internam em UTIs, né, e ficam lá e agonizam, mas de repente a vida entra de novo, ele se salva. Ele mesmo diz, nossa, eu tive à beira da morte. Eu cheguei até a ir do lado de lá um pouco, que eu vi que eu estava fora do corpo, eu não acredito que isso seja invenção da cabeça de ninguém, não. Pode ter certeza que pode acontecer. Sim, não deve dar descrédito nisso,
Porque a gente não sabe, mas quem passou viu, não é? Então, esses que sofrem essa quase situação de morte, falam o quê? Que foi levado num lugar calmo, pacífico, né? Tem pessoas que falam isso. Já tem pessoas que falam o quê? Que, olha, eu fiquei vendo escuro, 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 escuro. Deus me deu a segunda chance, mas eu ia para o inferno. Como é o caso da nossa amiga aí, né? A Glória Polo, que ela passou por uma situação aí, se vocês não conhecem o livro de Glória Polo, a história de Glória Polo é a história de uma mulher que teve um raio que caiu sobre o irmão, que fumejou o irmão morreu. E ela ficou entre a vida e a morte? Sim, ela ficou estendida no chão numa queimadura que só você não imagina, ela passou, né? E quando ela passou pela essa morte, essa quase morte, ela foi levada a vivenciar várias situações. Eu não conto aqui para você poder ler a história de Glória Polo, uma mulher que dá testemunho de vida aí e que fala, né, que depois de ter sido fumejado os seios e que depois que ela sofreu a queimadura nas duas pernas, que ficou preta, que os médicos, né, demoraram para tocá-la porque ela estava com total o raio deixou ela bastante eletrificada e eles não tocaram, por horas e horas ela ficou naquela posição. Entretanto, quando a tocaram e levaram, não davam vida para ela. Ela sai viva, ela conta a história, vão ver esse relato de Glória Polo, gente. Não tô ganhando nada para falar nem de um livro nem de outro, tá bom? Mas eu tô dizendo para vocês que a vida começa quando a gente vai para a eternidade mesmo. Porque quando a gente está aqui, a gente sabe que é finito. Vou passar por aqui e vou partir. É uma viagem, gente, que a gente faz nessa terra de passagem. É mais ou menos assim, você sobe no trem e vai. Diferente de você descer numa cidade e depois subir de novo, você vai nessa viagem de trem, você vai, uns por 5, outros por 10, que aí tem a parada deles, né, que você sabe, e de repente uma pessoa vive até os 100 anos. Demorou toda a vida para esse trem chegar lá, né, no destino final, que é a morte. E aí quando chega, o passaporte chegou. É o seu passaporte de chegar na terra prometida que é na glória, junto do Pai. Só que muitos não vão chegar a ter a vida naquela dimensão do ser levado para a vida eterna, porque terá morte eterna também. E pior do que a vida que acaba é a vida que vai ser eternamente sem Deus. Aí não tem nada mais triste do que não ter a presença de Deus. Porque a morte eterna é o esquecimento de Deus para aqueles que nunca creram nele. Aqueles que viveram de forma horrorosa, que puseram vidas em jogo, que tiraram vidas e vidas, que ceifaram vidas e vidas aí, que só fizeram mal, que mentiram, que roubaram, que deixaram de ser uma pessoa do bem para ser uma pessoa do mal. O problema do ser humano é a falta de caráter. É quando você sabe que você tem caráter e anda aqui de cabeça erguida. Ou quando você não tem caráter e você anda de cabeça baixa. Por quê? Porque na terra já você experimenta um pequeno inferno. Não é? Não tem nada mais gostoso do que nós andarmos de cabeça erguida. De que nós entrarmos no supermercado para fazer compra e ninguém te conhecer, glória a Deus. De que, eu não quero nunca dar um autógrafo, eu não quero os holofotes dessa terra não. E eu tô falando aí para vocês e é verdade isso que eu tô falando. Sabe por quê? Porque esses holofotes, gente, são tão vazios, viu? O verdadeiro holofote é a luz eterna, é o estar na glória, é partir sabendo que o seu nome será chamado. E que o seu nome está escrito na palma da mão de Deus, meu bem. Porque o livro da vida, ele está em branco. De muitas pessoas, o livro da vida... Opa, caiu aqui.
de muitas pessoas, eu vou até fazer assim para você ver. Você vai chegar lá, vai estar assim, ó. Deus vai falar, ó, não tá escrito nada aqui de você não, mas eu fiz tanta coisa, Senhor. Você fez? Você quer que eu te mostre onde que tá escrito o seu livro da vida? Aí Deus vem e faz assim, ó. Aqui, ó, vamos por esse aqui, que esse aqui eu escrevi pra Deus. Aqui, ó. Ao contrário que tá escrito aqui, que aqui eu escrevi assim, ó. Justo és, ó Senhor. Justo és, tu que és, que eras e que sempre será o Santo, Santo de Israel. Porque julgastes tudo. Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Eis que venho como um ladrão, e bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, à espera do Senhor que vai chegar, na sua gloriosa glória, e que ele nos encontre vigilantes, orando sempre e sempre vigiando, para com ele estarmos, que nosso nome seja por ele chamado no grande dia tão esperado. Fui eu que escrevi isso daqui. Mas, se isso não estiver escrito da forma como eu escrevi, pode estar escrito assim, todos os meus delitos. Então, vamos lá. Aqui é apenas o nome de algumas pessoas que vieram na minha live. Tá escrito assim, ó. Nesse dia você fez esse mal pro seu irmão. Nesse dia você negou pro seu irmão dele estar melhor de vida, porque você quis tudo pra você. E vai embora aquele rio de coisas ruins que a gente faz e fez e que nos condena. Entende? E quando nós estivermos sendo chamados e ele mostrar esse livro, e ali vai ter manchas escuras, negras, das nossas mãos, cheias de delito, dos nossos atos mais bárbaros, quando nós fizermos coisas más para os nossos irmãos, nossos amigos, nossos familiares, nosso pai, nossa mãe. Então, quando isso estiver escrito lá, a gente não é perfeito, a gente peca, mas eu estou falando de coisas graves, de coisas que o homem faz para o outro, que por conta dele fazer isso, ele não terá o céu. Um exemplo, eu tenho um emprego, eu ganho bem, eu aposento com uma, vamos dizer assim, não é ruim. Eu me basto com aquilo que eu aposentei. Mas aí aparece um outro trabalho e alguém me convida. Eu pego e vou. Eu quero ganhar de novo. Eu trabalho de novo. Eu me aposento de novo. E vou ter uma segunda aposentadoria. Eu tô falando isso que é verdadeiro e tem muitas pessoas com muito mais de uma aposentadoria. Porém, tem pessoas aí que não tem nenhuma aposentadoria e os de hoje, viu bem? Talvez não tenha aposentadoria. Quase certo que não vai ter aposentadoria, não é? Se continuar nessa levada, é isso que vai acontecer. Tô dizendo que está acontecendo, o que pode vir a acontecer de nem ter mais aposentadoria. E aí eu digo para você, eu tiro o direito de um pai de família trabalhar naquele lugar. Porque se eu sou sensata, eu vou dizer assim, ó, eu fui chamada para esse cargo, mas eu tô com um irmão da igreja que tá desempregado. Você não pode empregar ele? Eu já tenho a minha aposentadoria, eu gostaria de dar esse emprego para esse irmão que está precisando. Imediatamente a pessoa manda chamar então. Aí vai aquela pessoa, porque também tem uma família, também precisa ganhar dinheiro, está desempregado. Isso é uma boa atitude, uma boa ação. Mas se eu quiser só para mim, o que vai acontecer? No livro meu, que poderia estar escrito boas ações, vai estar escrito o quê? Egoísmo, né? Querer tudo para mim, eu tendo o mundo inteiro tudo bem, amém? E o que acontece? Não vejo a necessidade nenhuma de dar esse emprego para o outro, porque o outro que vai buscar em outro lugar, não é? Mas enquanto eu tô ganhando 2 vezes, tem gente que não tá ganhando nenhuma, meu bem. E aí o que acontece com o ser humano? A fome assola, as pessoas passam necessidade e o livro seu vai ficando carregado de quê? Só de coisas ruins. Não é? Pessoas aí que compram um sapato que custa 10, 20 mil reais. Eu tô falando de sapato, mas pode ser uma bolsa, pode ser, sei lá, uma casa que já tem e vai lá e compra uma que vale 1 milhão, não é? E quando comprou que vale 1 milhão, vê quem tem uma que vale 2, já quer comprar aquela que vale 3 para ficar à frente
da pessoa na riqueza. Mas lembre-se que a riqueza é a riqueza da alma da pessoa. É o que eu tenho de bom que Deus vê no meu coração, que é a minha maior riqueza. A riqueza do mundo vai ficar no mundo. Eu vou morrer e tudo vai ficar aí, ponto final. Mas e você? E você que passou a vida inteira só se preocupando? Ai, mas eu tô com tanta roupa nesse guarda-roupa que eu não quero nem ver. Já usei essa, já usei essa, já usei essa. Joga em cima da cama, essa não, essa não, essa não. Ai, eu fui convidada aí para uma festa, eu tenho que ter um vestido novo. Aí vai lá na loja, escolhe o vestido mais caro. Não, porque eu tenho que estar muito bem. Afinal de contas, eu sou a madame. Muito bem. Você tem aquele vestido. Partiu daquele dia que você usou, você não quer usar de novo, né? Ninguém pode me ver com esse vestido em outra festa. A vida, meu bem, é feita para eu viver. Não é feita para a roupa ficar no guarda-roupa entulhada, viu? Eu vou comprar uma bolsa, eu já tenho 40 mil bolsas, eu quero mais uma. Ah, não, aquelas lá não. E tem bolsa que não tá nem na moda mais. Sabe qual que é a maior moda? É se vestir com simplicidade. É estar vivendo a graça de Deus em ajudar o próximo. É estar vivendo na graça de Deus e agradecendo a Deus pelo pão que você come todos os dias. Porque tem quem não tem nem um pãozinho para comer pelo cafezinho da manhã. Entende? Então, meu bem, se você estiver fazendo algo errado, arrependa-se, corrija a sua vida, converta-se a um Cristo Jesus. Ele, e só Ele, pode te dar a salvação. E aí sim você vai entender que quando você for chamada, Jesus vai te apontar assim: nossa, aqui você fez essa boa ação, aqui você fez essa, aqui você fez essa. O arrependimento, Ele aceita. Ele aceita o seu arrependimento do coração, viu? Na alma e no coração. O que Deus se entristece se você caiu uma vez e não se arrependeu e continua caindo o resto da vida e morre no pecado de continuar fazendo da vida dos outros o que você quer, passando por cima, como diz o ditado, como um trator, não pense que a tua conta não vai chegar, porque ela chegará ou de um jeito ou de outro. Outra coisa é a verdade, né? Escancarada, que a gente tem que saber dizer. Porque a mentira, o pai da mentira, está pronto para enganar a todos, mas a verdade nos libertará. A palavra diz que ao você falar a verdade, você está sendo o quê? Fiel à palavra, que quem vive da verdade, vive das coisas de Deus. Mas quando você vive da mentira, é o diabo que está por detrás, viu? E tem pessoa que já mentiu tanto, que ele acaba acreditando nas suas próprias mentiras. Tem um ditado que diz assim, ó, então tinha um menino, isso é um ditado, esse é uma historinha, né? Uma historinha lúdica, mas eu não sei dizer se é só lúdica ou se alguém tirou de algum ponto de verdade que soube. O menino todos os dias mentia que estava passando mal, mas mais para não ir na escola, então é uma historinha. Então vai, se foi verdade ou não foi, é uma historinha. Menino todo dia, tô passando mal. E a mãe levava no médico, o médico falava, não, ele tá bem. É porque ele não queria ir na escola. O dia que de fato ele não estava passando bem, a mãe pegou ele na mentira. A mãe falou, não vou te levar, você vive mentindo. Só que naquele dia, meus amadinhos, ele estava falando a verdade. E a mãe não acreditou e não levou ele no médico. E ele passou um grande aperto. Porque depois de ter passado tão mal, bateu uma febre muito forte, claro que a mãe correu, né? E disse, tá vendo? Tá vendo? Se você continua mentindo, da próxima vez eu não te levo no médico, mas levo, não é? Porque era uma criança. Agora, o que me dizer dos adultos que passam a vida inteira mentindo? E eu ouso dizer que as pessoas que mentem, elas enganam a si mesmo mais do que enganar o outro. Porque quando você mente algo para alguém, você está mentindo para si mesmo. É o primeiro passo para eu me desacreditar de mim mesma. Depois eu vou mentir de novo, porque eu acho que é melhor eu mentir do que eu falar a verdade. Então, novamente eu tomo o veneno da mentira. Eu passo assim um poço de mentiras, né? E cadê o meu caráter? Cadê a dignidade de ser humano que eu carrego? Não é? Se eu entro num lugar e as pessoas me consideram mentirosa, nem quer me ver, vai
né? Virar as costas para mim, que não sou pública, né? Mas um público que fala uma mentira já tem a vida escancarada nas redes sociais. Então, se ele fala uma mentira, é vergonhoso para os filhos, para os netos e para a família. Então, diga-se de passagem, quer ser um homem bem-sucedido? Não conte mentiras, porque o maior prejudicado é você. Porque um dia, quando a conta chegar, e se a conta chegar bem alta, pode ser que você não tenha mais credibilidade com mais ninguém. Mas isso é pouco, né? Isso não é nada. Você não ter a credibilidade dos outros, tudo bem. Mas quando se trata de Deus, a sua conta chega muito negativa, menos que 0000, né? Sabe aquele menos 0000 que vai assim, como conta de muita pessoa que deve muito e não paga nada? Existe pessoa que deve muito e não paga nada, né? Nem a luz. Eu tô falando de pagar, né? Vamos pagar a conta. Tem gente que não paga nada, nem a luz. Tudo bem, aí é um fator de inadimplência. Agora, quando é alguém que não paga nada para as pessoas de bem, que eu tô dizendo aí de pagar com bem, então vamos supor alguém que fez só o bem e o outro pagou só com o mal, a conta chega, viu? E essa conta, gente, ela vem tributada na sua condenação. A condenação da sua alma. Porque o céu é cheio de pessoas boas. Meu bem, se você conhecesse o céu. A Bíblia diz que o maior de todos, o lugar mais lindo do planeta não se iguala ao céu. Então, meu bem, vamos fazer nossa vida valer a pena. Galerinha que tá fazendo mal uns aos outros, entrando com fake, entrando aí com pessoas que são pejorativas, né? Assim, que faz bullying, né? A vida daquele lá e faz bullying com você tá muito isso, ou você tá muito aquilo, não vou nem enumerar, né? Porque nem cabe. Mas assim, que zomba do outro, lembre-se, você passa a ser um ser desprezível diante dos outros. Porque a sua dignidade não tem preço. A sua dignidade é o seu cartão de visita. É como um rosto lavado. Quem tem o rosto lavado de bem, ela não precisa de maquiar. Agora, quem faz o mal, meus amados amigos, vive com uma máscara. Se tirar a máscara, não sobra nada. Entende? Eu tô falando de uma coisa assim, figurativa, né? Então, eu sou cara lavada. Ótimo, sou cara lavada. Minha vida, é um livro aberto, né? Por que é um livro aberto? Porque você pode ler, né? Se eu não tenho uma vida que condiz com o que eu sou, principalmente no sentido da minha dignidade, as pessoas só vão encontrar coisas ruins, viu? Então, que a sua vida seja para você dar testemunho de um grande amor de Deus, de uma grande diferença entre fazer o bem e fazer o mal. E tudo que você plantar, você vai colher, passe o tempo que passar. A vida é assim, ela vai cobrar o que fizemos e também aquilo que não fizemos. Mas quando não fizemos por falta de oportunidade, ela ainda não cobra muito, porque viu que você não tinha a devida oportunidade para fazer as coisas que você quis. Mas você não fez o mal, você só não foi naquele lugar com aquela pessoa, porque você não tinha oportunidade. Agora, se você não foi e mentiu, né? Não, eu não vou, inventa uma mentira cabeluda aí, vai o quê? A pessoa é vista em outro lugar, com outras pessoas. De mim já levantaram muitos falsos, né? Muitos, eu sei disso, porque já vivi isso. Os falsos que levantaram de mim, gente, foram pessoas assim que sem querer falaram que era, que não era, porque vem fotos e aí a foto daquele momento não é de outro momento. Então, já passei por uma dessa, mas uma dessa que eu não fiquei triste, não. Sabe por quê? Eu tive consciência de onde eu estava e como eu estava falando a verdade. Então, naquele momento, se alguém te levanta e você tem a consciência tranquila, beleza, tira de letra, não é? Mas se eu mentir de verdade, por isso que eu falo, se eu tiver que dizer não para você, eu vou dizer não, eu não posso. Eu não falo, eu vou, e depois falo, eu não fui porque eu não pude. Não, eu já falo logo, eu não posso.
Entendeu? Você ser verdadeiro. Meu marido ensinou verdade, que você tem que ser. O seu sim seja o seu sim. A Bíblia diz isso também. Bem, diga sim se você pode, mas diga não se você não tiver condição. Meu marido é muito, muito pé no chão, realista. Um homem que fala o que pensa. Ah, se todos os homens fizessem como ele fala, né? Ele fala assim, ai meu Deus, o mundo seria bem melhor. Aí eu falei, ixi, bem, mas você também tem defeito, viu? Ele falou, eu tenho. Mas uma qualidade que eu tenho, que eu assumo que eu tenho, é ser verdadeiro. E ele é. Isso ninguém tira dele. E aí ele me ensinou a dizer não. E às vezes até dizia sim, ia até sem condições de ir, ficava triste, mas ia. Não vá onde você não pode ir se você não tiver condição de ir, porque para agradar, não, se não tiver condição, se tiver meio, com muitos probleminha aí, fala não, numa outra oportunidade estarei com você, vou com você, onde você chamar, se eu tiver condição eu vou, mas a sua vontade, a sua, e só a sua que conta. Porque ninguém sabe o que você está passando, quais os momentos de vida você está vivendo. E até num convite para ir almoçar fora com alguém, quando alguém nos chama assim de imprevisto, que a gente, de improviso, né? E a pessoa chama, você fala, aí não dá para eu ir não, assumir outro compromisso. Mas de fato, você está falando a verdade. E quando você fala a verdade, você não tem que ter medo, porque a verdade te liberta, viu? Então as pessoas têm que nos amar como somos, aceitar como nós somos, assim como nós temos que amar as pessoas como elas são e aceitar as pessoas como elas são. Porque a partir do momento que eu respeito o outro, eu mereço ser respeitada por ele. A partir do momento que o outro não me respeita, eu não vou desrespeitar o outro, eu vou continuar respeitando e orando para ele mudar um pouquinho. Por quê? Porque se eu trocar na mesma moeda, eu me igualo, eu fico até pior. Então, não. Se alguém te fez um mal, ore por ele. Porque ele merece que você tenha amor por ele, carinho por ele e deseje coisa boa para ele, né? O mal não se paga com o mal, de jeito nenhum. Alguém te fez o mal, pague com o bem. A palavra de Deus diz que Jesus disse, se alguém te pedir uma túnica, dele logo duas, né? Quando alguém te pede algo, que você possa dar aquilo e até um pouco mais, né? Significa assim, se alguém quiser, no caso se alguém quiser levar a tua túnica, é uma coisa assim mais que imposta, né? Uma coisa mais que, se alguém quiser levar no sentido tirar de você abruptamente dele, né? Alguém quer levar a sua túnica dele, você já logo dá duas. Significa o quê? Que a gente não para nas coisas que nós temos, mas como nós somos. Diferente de eu ficar preocupada com o que eu tenho, eu fico preocupada do jeito que eu sou. Para que o outro me conheça um pouco melhor, eu estou na plataforma há mais de uns 3 anos. E eu estou dizendo sempre a mesma coisa. As lives que eu as faço com muito amor. Falando um pouquinho de mim, um pouquinho sobre depressão, um pouquinho sobre insônia, um pouquinho sobre a fragilidade do ser humano viver a ansiedade, que é o mal do século, que faz as pessoas, às vezes, ter um mal tão grande dentro de si na ansiedade que sofrem, né? E sofrem de uma maneira, assim, de somatizar até doenças. Então, se você me entende, a insônia é proveniente de muitas preocupações, a ansiedade é por conta desse mundo que nós estamos vivendo, que é muito acelerado tudo, não é? E se a gente parar para respirar um pouco, tirar um dia de descanso, ir no cinema, passear com a família, fazer um piquenique como antigamente as pessoas faziam, se dá o direito de parar um pouco, de ficar nas redes sociais, de ficar, não é? Nos fake news da vida, vendo os fake news de todo mundo aí, que não vai levar a nada, né? E ficar mais interagindo com a família, porque eu tô gravando aqui, mas eu sei que essa gravação eu vou pôr como estreia. Aí, para você que tá aí do outro lado, e entender um pouquinho sobre o que é que o ser humano tem que fazer para ser mais feliz. Tem que amar mais, cobrar menos. Tem que viver em paz, produzindo a paz. Tem que fazer o bem sem olhar a quem, e fazer o bem sempre, independente do que você receber. E tem que ter humildade e não orgulho. Tem que ser manso e humilde, como Jesus ensinou que nós devemos ser. Manso e humilde de coração. Tem uma música que fala muito isso, né?
E essa música que eu toquei já alguns dias atrás, né? Que fala assim: tem que ter um coração para amar, para saber perdoar, para sorrir e cantar, né? Um coração para amar, para perdoar e sorrir, para chorar, né? Para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me deste um coração para bater, incerto e sempre aprender, né? Aprender, né? As coisas que ele sempre disse. Então, a gente tem que falar sempre: eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. O altar é a mão de Deus. Toma, Senhor, que ele é teu. Meu coração não é meu. Meu coração não é meu coração é de Deus. Por isso, no momento que Deus quiser, ele vai me ceifar. E quiçá eu chegue lá e possa estar cantando e glorificando a Deus. E que ele se agrade das músicas que eu toco tão sem voz, né? E que os anjos cantam junto para dar uma força, um reforço para mim, né? Que sou aqui, ó, pequenininha assim. E também tocando sem saber. O mínimo que eu aprendi eu ponho aí para vocês. Por isso, perdão aí as muitas erradas que eu dou na música, viu? No violão. E como eu não sou violonista, então não levem em conta. Mas essa gravação que eu tô fazendo, esse vídeo espera que eu tô fazendo, é para dizer: não tenha orgulho, porque o orgulho não leva para o céu, tá bom? Dê o teu tempo precioso para tua família, para o teu pai, para tua mãe, para teu filho. As redes sociais prendem e nos aprisionam de modo, às vezes, a gente esquecer que tem família. Por isso que às vezes quando eu vou pro restaurante com meu marido, quando eu saio com ele, não levo o telefone, mas fica na bolsa. Se toca, eu atendo. Se não toca, eu nem pego na mão. Em muitos lugares que eu vou viajar com meu esposo, eu nem mando fotografia para ninguém. Eu as tiro para guardar como lembrança, mas não mando para ninguém, não. Fica só para mim, para ele, para os meus filhos. Por quê? Porque na medida em que eu fico expondo para os meus aí, que eu dando satisfação, olha, eu tô aqui, eu tô ali. Não. Às vezes eu jogo nas redes sociais aqui da plataforma, aqui no YouTube, para você curtir esse momento, mas eu jogo uma ou duas só e às vezes eu jogo até mais. Mas por quê? Porque eu quero que as pessoas conheçam o lugar e tal. Mas é mais para o intuito de dar o entretenimento. Se você me entende, é isso. Mas diz as palavras que as pessoas falam hoje, que tá mais fácil hoje eu falar com meu marido pelo telefone celular do que falar pessoalmente. Sabe por quê? Muitas pessoas estão usando o celular para falar com o marido pelo celular, né? Deixou de ter diálogo, meu bem. Coisa que mais fácil com meu marido aqui é ter diálogo, sabia? A gente passa horas conversando e nunca acaba os assuntos, sabe? É uma coisa muito gostosa. Mas um relacionamento em que se eu pôr o meu telefone na mão e fizer dele uma família, eu já perdi a minha. Muitos perderam família por conta de ficar em Facebook, Instagram e outras coisitas mais. Eu desinstalei o Instagram, meu bem, porque eu tinha um vício de ficar ali, pô, né? Não, eu fico com o YouTube, que é a minha casa, né, de trabalhar. Com orgulho eu trabalho por essa plataforma, para levar entretenimento, carinho para vocês, mas nunca, jamais está na frente a minha família. É para ela que eu devo. A maior parte da minha vida, do meu tempo, é para ela, é para minha família. E eu tiro alguns momentos para dar para vocês este carinho, tá bom? Porque o dia que eu fizer o contrário, eu perco. Perco o quê? A família. Porque eu vou me aproximar demais quem está lá fora, mas eu vou distanciar demais aquelas pessoas que estão aqui comigo. Então eu ajudo todos da minha família, meu filho, minha filha, minha neta, meu neto, no que eu posso, para que eles sintam que eu estou preocupada com eles. Veja bem, às vezes eu não faço mais trabalho porque falta de tempo, mas quando eu ponho com carinho. Por isso, se você vê a minha estreia que vai ser colocada hoje, você veja, faça um comentário, fala se eu não estou certa, se o céu realmente está esperando pelos justos. Ah, pobre dos injustos e dos que faz coisa errada nessa vida, não é? Eu fico com dó, porque eu sei que não vai ter
a ressurreição para a vida eterna, não, mas sim para a morte eterna. Quero agradecer a todos aqueles que vão ver a minha estreia. Eu quero dizer que eu fiz essa estreia, estou fazendo essa estreia com um vídeo bem grande, de quase 1 hora. Vou chegar numa hora de vídeo aqui para me ler uma passagem para encerrar essa estreia que eu vou fazer. E é interessante aqui, viu? Eu não abri agora, já tá aberto aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui. Aqui onde está aberto está escrito assim, ó. E parece que Deus fez eu fechar essa passagem para você aí. Para todos vocês aí, ó. Lucas 14, versículo 11. Ele fala assim: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Tá falando de se humilhar, tá vendo? O que eu tô falando? Tô falando que Deus tá falando que nós temos que ter a humildade para nós sermos exaltados, e não o contrário. Quando a gente quiser se ausentar de exaltar, eu sou, não preciso, não tenho, Deus nos humilha, tá bom? E ele vai mais além, ó. E dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, porque não sucede que também eles possam vir a te convidar, e não seja isso recompensado. Eles vão te convidar e você vai ter o quê? Recompensa. Mas, tem um mas. Quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos, cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm como te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição do justo. Gente, eu tô acabando aqui esse vídeo, estreia, para dizer para vocês que Deus deu uma resposta a tudo que eu falei para vocês, mas eu não combinei de abrir na página. Está aberto para se confirmar o que eu falei. Quando nós formos convidar alguém, que seja alguém que não possa nos dar nada em troca. Ou seja, nós temos que sempre oferecer o melhor para os nossos irmãos, sem esperar ter recompensa. Seja qual for a atitude que você fizer, faça de maneira que você não espere recompensa, tá? Sua recompensa já veio se você esperar. Mas se você fizer sem a intenção de esperar, você terá a recompensa da ressurreição eterna. Gente, eu fiquei assim, olha, maravilhado com essa palavra, né? Porque ele tá falando de mim, de você, da nossa humildade, da nossa pequenez, da gente não querer se mismar, ficar, eu sou isso, eu sou aquilo, sou dona disso, sou dona... Não somos dona de nada, meu bem, nada, né? Tudo que nós temos vai ficar nessa terra, tudo que nós temos nós vamos perder mesmo, perder significa não levar nada, né? Nós vamos perder a casa, porque nós vamos morrer, não vamos levar, o carro do ano, né? O carro, desculpa, tá caindo aqui olha, o carro do ano, a sua limousine, o seu jatinho, tudo que você tiver vai ficar aqui na terra. Tudinho, tá? Nada será levado. E com a roupa que você for, você vai ser, né? Ao pó. Você vai ao pó, com certeza. Então, se eu não posso nada levar, por que me preocupar tanto, né? Às vezes, numa casa de humildes, há mais alegria do que numa casa milionária. Numa casa de pessoas humildes, eles sorriem mais, eles têm dificuldade, mas eles sorriem mais, eles são mais felizes. Porque uma casa de milionário sempre tem que ter guarda-costa, tem que ter vigia para olhar, para que o ladrão não entre, tem que levar um guarda-costa porque sua vida é prestimosa demais, alguém pode te raptar. Muito bem, então você não tem nem felicidade para sorrir num lugar público. Não é? E quando você não tem, você passa a ser o quê? Prisioneiro. Não tem liberdade. Aonde você vai, você não vai com confiança, porque quando você vai, na frente vai os seus capanga para te deixar assim, não tem perigo aqui. Quando a gente é humilde, que a gente é pobre, que a gente tem uma casa pobre, mas que a gente entra na nossa casa, e o pouco que nós temos, nós compartilhamos com os nossos filhos, nosso marido. E aí você sai da sua casa, você vai em qualquer lugar. Não tem ninguém te acompanhando, só Deus, viu? Ninguém que eu falo fisicamente da terra. E você pode sorrir mais, pode ter liberdade de ir e vir, pode falar com todo mundo, não precisa ter medo. Pode ver casa de rico cheia de cercas, alambrados, tanta coisa para ninguém entrar.
Casa de pobre, às vezes não tem nenhuma cerca para cercar aquela casa, mas ela tem um amor que dentro daquela casa faz toda a diferença. Onde a família se senta para comer o pouco que tem e agradece a Deus. Ela não dá banquete, ela agradece a Deus. E a luz que vem do alto vem para iluminar aquela família. Beijo no seu coração. Se você gostar da reflexão, de tudo que eu falei, compartilhe. Acione o sininho de notificações lá na Palavra Todas para sempre vir bastante mensagens aí para vocês. Fiquem todos com Deus e com a reflexão. Orgulho, não. Humildade, sempre. Tchau, tchau.